Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu estou aguardando os convidados entrarem. Oi, Nilma. Boa noite. Eu enviei o convite para você participar da live. Vê se você recebeu, por favor. Tenho que virar a câmera. Boa noite, Juliana. Boa noite, Fabi. Bezerra. André Soares, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo e aí? Tudo bem? Tudo jóia. Eu tô aguardando a Nilma entrar, ela já está online, mas ela acredito que está com dificuldade de aceitar o convite. Então eu estou dando um tempinho, aí o pessoal também entra, vai compartilhando essa live para que todos Sim, legal. possam Eu acho que ela está conseguindo participar. entrar aí. Sim. Eu vou enviar aqui convite para outras pessoas possam assistir, tá? Enquanto ela não consegue entrar. Tá. Ela está com dificuldade. Eu vou adiantando um pouco sobre... entrou. Tá, peraí. Boa noite a todos. Boa Eu noite. estou tentando virar a câmera para frontal. Tudo bem. Onde que faz para virar a câmera, hein? Eu acredito que tem uma seta para a direita e outra para a esquerda, em formato redondo. Eu acredito que você consiga virar dessa forma, na tela do seu celular. Enviar. Ela Se tá com aguardar um pouquinho, acho que ela já consegue entrar. Estou enviando aqui convite para o pessoal, só para dar uma relembrada na live. Para quem já está online, a live nós vamos falar sobre cromoterapia e palavras magnéticas. Bumerangue, mãos livres e ao vivo. A primeira trata-se da câmera original do Instagram para fotos. Vou virar o próprio celular, então, né? Ué. Bom, aqui, ó.
Oi, Você vai Nilma, boa precisar Boa uma noite, noite, coisa. tudo bem? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Podemos começar? Você quer mais um tempinho? Podemos conversar. Ah, legal. Seja bem-vinda, Nilma. Muito Nós obrigada. Nós agradecemos, estamos nós aqui. agradecemos por você aceitar o nosso convite, mais um convite, né? Para quem não conhece, a Nilma é terapeuta holística, ela é credenciada ao CRT, está conosco. Se eu estiver errada, me corrija, desde os anos 2000, né, Nilma? Desde o ano 2000. E se mantém muito participativa. O conteúdo que ela apresenta para nós sempre é muito grande, né? Esclarecedor. E a live de hoje nós vamos falar sobre cromoterapia e palavras energéticas, que foi um dos temas do Holística, né, 2022, que foi online. Então, eu quero que a Nilma se apresente, fale um pouquinho sobre o trabalho dela, que ela desenvolve como terapeuta holística, para depois a gente entrar na pauta da live. Eu gosto muito de estudar. Então, eu sempre estudei. Mas o motivo de eu ter me tornado terapeuta holística é por causa da minha filha Niara. Eu já contei esse filme, mas é o filme verdadeiro da minha vida. Então eu preciso falar sobre ele. Porque quando eu casei, eu ganhei uma menina que é a Janira. Depois veio a Niara. E a Niara era diferente da Janira, porque a Niara caía da cama. E eu fiquei pensando, e não pode ser, porque a primeira não caía da cama. Então eu fui começando a pesquisar com os médicos. Médico de Muriaé, médico de Juiz de Fora, médico de Rio de Janeiro. E os melhores médicos que mandaram eu ir eram professores da universidade, pesquisador de doença, eram os de São Paulo. Então, eu fui para São Paulo, porque nós moramos no interior de Minas Gerais. Então, os médicos, depois de mais de 30 dias na casa do meu primo, fazendo um exame com a Niara tinha 4 anos, e eles falaram comigo, os melhores médicos, né, estudiosos, pesquisador de doença, falaram comigo que a Niara ia morrer com 9 anos, e ela tinha 4. Aí eu falei assim, gente, mas eu não posso acreditar nisso. Aí eu fui lá para Aparecida, na cidade de Aparecida, rezar, porque eu sou católica. Então lá fiquei ajoelhada 3 dias rezando, e a Nossa Senhora falou comigo, Anil, vai estudar. Aí eu pensei, então eu tenho que estudar, mas eu ia estudar o quê? Eu estava vindo dos melhores médicos, eu trabalhava no banco, e o banco tinha um plano de saúde. Então nós fomos estudar, pensando assim, o que será que eu vou estudar? Aí o meu colega lá do banco falou comigo, olha, eu vou fazer um curso de plantas medicinais em Viçosa, porque aqui muita gente estuda em Viçosa. Eu falei, vamos para a Universidade Federal de Viçosa. Aí nós começamos a estudar plantas medicinais e estamos nas terapias alternativas até hoje. Então, a Niara agora hoje tem 32 anos, casou com o Rogério, ela continua na cadeira de roda. Mas nós temos uma vida, graças a Deus, saudável, cheia de técnicas da terapia holística. Né? E nós temos o Miguel. O Miguel agora já tem 6 anos. E ele está no 1º ano. Está indo muito bem, graças a Deus. Né? Então, eu não posso parar de estudar terapia holística, não é mesmo? Então, eu continuo estudando. Então, dentre as muitas técnicas que eu trabalho com a cromoterapia. Que a cromoterapia ela é de eficácia muito comprovada. Por isso que eu gosto das técnicas todas, né? Mas, então, eu trabalho muito com a cromoterapia. A cromoterapia, a fitoterapia, a homeopatia, florais e outras mais. Então, nós vamos estudando e aplicando. E aí,
você como uma estudiosa, né? Na matéria até que saiu na revista da terapia holística, você realizou um estudo das cores, né? Com a cromoterapia e a vibração da cor individual e as palavras energéticas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema para nós. As pessoas todas, em geral, elas têm uma vibração colorida. O que significa isso? Significa que esse ar nosso é todo colorido, não é? Então, a gente vê que o ar é colorido. Quando você, por exemplo, vai entrar na piscina, você primeiro toma uma ducha, não é? Então, a cabeça da gente vai debaixo da ducha e joga aquela água na nossa frente, na nossa cabeça, e nós vamos olhando para frente e vemos aquela vibração da cor toda colorida, vemos um arco-íris. Vocês sabem que nas grandes cachoeiras tem arco-íris perene lá, sim, não é? Por quê? Porque o ar é todo colorido. E o mais interessante de tudo é que nós vemos esse ar colorido como o arco-íris, e nós, cada um de nós, vibramos numa faixa dessa onda. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A diferença individual está aí. Olha, você pensa bem que coisa mais linda que é isso? Existe essa vibração individual em cada uma daquela faixa. E por nós vibrarmos em uma faixa daquela cor da onda, a gente tem uma característica diferenciada do outro. Olha que interessante. Então, isso eu acho sensacional, não é? Que a gente tem tanto segredo para descobrir. E vamos descobrindo e aproveitando desse segredo de Deus, né? Ele nos deixa trabalhar com isso. Então, a gente vai vibrando naquela faixa. E como que eu vou descobrir qual faixa de onda que eu vibro? Nós usamos o nosso pêndulo, né? Um pêndulo neutro de madeira, que a gente vai... A radiestesia também é muito importante para nós, né? Nós estudamos porque com o pêndulo você vai conectar com o inconsciente da outra pessoa e vai ler o que está escrito lá, né? Então é muito bacana esse pêndulo neutro, né? De madeira. Então a gente vai usando dessas propriedades do pêndulo para descobrir qual faixa de onda que a gente vibra. Porque todas têm as suas características. As características positivas e as características negativas. Não é ninguém melhor do que ninguém. Mas nós vibramos cada um uma faixa de onda. E dessa faixa de onda tem as próprias características. Isso é fatal. Não é? Então, eu gosto de usar esses pedacinhos de fita, olha, todos coloridos, porque através dos pedacinhos de fita, a gente vai determinar em que faixa de onda que a pessoa vibra. Sim. Então, isso é muito bom, né? E as palavras, por exemplo, energéticas, como elas entram nessa vibração da cor individual? Então, quando a gente descobre qual cor que a gente vibra, por exemplo, a pessoa vibra numa faixa vermelha, né? A faixa vermelha é uma pessoa que tem um estupim curto, né? Ele é vermelho, ele vai explodir rapidamente, né? É uma característica do vermelho. Mas a característica positiva é uma pessoa que gosta muito de ajudar o outro. Então, ele vibra no vermelho, tem essa característica, estou explodindo à toa, mas pelo menos ele gosta muito de ajudar. Eu gosto de falar nas características para a gente poder saber. E aqui no nosso pêndulo, o primeiro nozinho é de quem vibra na faixa do vermelho. Então, eu vou continuar falando um pouquinho das características das pessoas, né? Então, o alaranjado, por exemplo, né? Quem vibra nessa faixa de alaranjado é aqui no segundo nozinho, porque quando eu já detecto qual que é a vibração da cor da pessoa, eu já vou naquele nozinho no meu pêndulo neutro. Então, o alaranjado, por exemplo, eu vibro nessa faixa. Qual é a característica positiva de uma pessoa que vibra nessa faixa?
é uma pessoa que gosta muito de organização. Ele organiza tudo dele. Não gosta de que fica tudo atrapalhado, mais ou menos, não gosta. Gosta de organização, né? Então, é uma característica positiva. E a característica negativa dele, do laranjado? São pessoas que gostam muito de mandar, né? Essa pessoa deixa, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, ele fica só mandando, né? Ele está organizando, então ele tem que obedecer. Não gosta muito de contemporizar, ai meu Deus, será que está certo? Né? Ele gosta de mandar o alaranjado. Aí vem depois o amarelo, né? Quem vibra nessa faixa do amarelo aqui, ó? O amarelo é muito comunicativo. Ele gosta de fazer amizade, avulso, com qualquer pessoa, ele quer que um escuta ele. Então, ele quer comunicar. O amarelo é super comunicativo. E qual que é a característica do amarelo, a característica mais negativa, praticamente, né? É que ele tem um ciúme muito ferrenho, né? Qualquer coisinha que acontece, ele já está com aquele ciúme. É meu, então é ciúme para lá e para cá, né? Então, é uma característica do amarelo. Depois vem o verde. Quem vibra na faixa do verde? Então, nós vamos passando aqui nos nozinhos do nosso pêndulo neutro aqui. Vermelho, alaranjado, amarelo, agora o verde. Quem vibra no verde? Quem vibra no verde é uma pessoa de liderança, mas é uma pessoa de liderança. Ele sabe aonde que vai, esse vai trabalhar, que vai dar certo. Ele sabe liderar, conversar com as pessoas, né? Por exemplo, né, um mestre de obras. Deve ser uma pessoa que vibra no verde, porque ele vai organizar, mas diferente do laranjado, que manda muito. Esse aqui já é mais organizado, ele é líder de saber o certo, aonde que esse vai trabalhar, aonde que o outro vai trabalhar. Por exemplo, se ele for numa construção civil, né, ele for um mestre de obra, ele é ótimo nisso que ele faz, porque ele é ponderado, né? Porque ele está na faixa do meio, olha bem. Aqui tem 3 nozinhos e vão ter mais 3 para cima. E o verde está no meio. É o nosso chakra aqui do coração, o cardíaco, não é? Então, ele vibra nessa faixa. E qual que é o negativo dele? É que ele não tem muita paciência, não. Ele é mais aflito, não é? Então, é a característica do verde. Depois vem quem vibra na faixa do azul. Esse azul é desse chakra, né? Do laríngeo. O azul, ele é uma pessoa que gosta muito de ficar quieto. Ele fica quieto no seu canto, mas ele sabe muito bem como fazer para ajudar uma pessoa a sair daquela confusão que ela se enfiou, né? Às vezes uma pessoa faz uma confusão e fica muito quieto, e o azul sabe determinar por que aquela pessoa ficou tão quieto assim. Então, está sem comunicação. Então, ele vai procurando melhorar as pessoas através da conversa, da fala, do diálogo, né? Então, o azul é esse. Mas não pode esquecer do azul, que se deixar ele fica quieto no canto, não faz nada, tem que puxar ele de lá. Mas ele sabe ajudar o outro. Depois vem quem vibra nessa faixa aqui, ó, que é o frontal, né? O chakra frontal. Então, estamos no nosso penúltimo nozinho. É o azul anil. Quem vibra nessa faixa do azul anil é uma pessoa que sabe perdoar. Olha que bacana isso, né? A pessoa que já sabe perdoar. Não leva tudo a ferro e fogo, vou ficar com raiva de você para sempre. Não tem nada disso, não. O azul perdoa e passa para frente. Ele não vai ficar agarrado, né? Agarrado naquela ofensa que me ofendeu. Não tem nada disso com o azul anil, não.
Ele já perdoa e pronto. E consegue trabalhar essa vida para ir para frente. É muito legal o azul anil. Depois vem quem vibra na faixa do violeta, chakra aqui da cabeça. São aquelas pessoas que ficam muito fanatizadas, né? Eles são fanáticos. Então, a gente precisa de ter cuidado com quem vibra na faixa do violeta, porque ele esquece de raciocinar. Ele fica só pela super emotivo e é muito fanático mesmo. Então, nós temos que ter cuidado para poder ir levando esses aqui, ó, violeta, porque não pode, né? A gente fica até com medo deles, porque muitas vezes eles ficam tão fanáticos com alguma coisa que não vê mais nada. Então, é esse aqui, o chakra da cabeça, e nós vamos determinando. Então, isso é muito bacana, mas isso não significa que nós que trabalhamos com essa classificação, que a pessoa que está precisando daquela cor, porque às vezes ele está com algum bloqueio energético no chakra, que é correspondente àquela cor, mas não é a faixa de onda que ele vibra naquela cor, não é a mesma. Ele pode ser uma pessoa vermelha, ele pode ser uma pessoa vermelha. Pois é, ele pode ser uma pessoa vermelha e está precisando do azul na garganta dele para desbloquear esse meridiano que passa na garganta, não é? Então, agora, por exemplo, né, nós estamos em vias de outros vírus, né? Então, a gente tem que pensar, eu estou precisando de qual cor? Não é? Não é que eu vibro lá na faixa do violeta que eu estou precisando do violeta. Não é isso. Porque às vezes ele está com outro meridiano bloqueado, tem que ser desbloqueado com outra cor. Não é? Então, como nós vamos sabendo? Nós vamos sabendo através da experiência que a gente vai fazendo, se a pessoa está precisando daquela outra cor. E vamos, através do pêndulo, né, nós vamos descobrindo a cor que ele está precisando no momento. Que as cores são benéficas para o nosso sistema todinho, não é? Porque o emocional, energético, espiritual e vem cair no físico, que a gente vai cuidando através das cores. Aplicação das cores. Nós usamos esse aparelhinho aqui, ó, não é? Esse aparelhinho nós vamos trocando as cores deles aqui, ó, e vamos... Porque tem esse cristal aqui que vai ajudar a aplicação das cores, vai fazer com que as cores ficam mais fortes. Então, se a gente aplicar na mão que está doendo, tudo bem, a gente vai estudar. Agora, também, a gente pode passar também só aqui nos chakras, as cores de acordo com o chakra. Não é? O chakra básico, por exemplo, a gente vai aplicar o vermelho, não é? Mas isso é uma cromoterapia geral. E aí eu vou falando a palavra, porque as palavras, elas têm grande poder de equilíbrio na gente. Então, se a gente fala a palavra, a gente significa que está equilibrando com aquelas palavras boas que a gente vai falando. Porque muitas vezes a gente não deixa tudo para lá. E se a gente deixar as coisas para lá, ficar tudo descompensado, nós vamos diminuindo a nossa energia vital. Aqui nós temos essa tabela aqui, ó, que é a tabela de Angstrom, o Bovis que fez essa tabela aqui de Angstrom. Ela vai de 0 aqui até 60.000 Angstrom. Sim. Essa tabela, nós vamos, com o pêndulo, a gente vai determinando qual que é, com quanto que eu estou vibrando, em qual faixa aqui. Então, vamos ver. Ela tem esse pedaço aqui, que é preto. Esse pedaço significa, para cá, eu estou na faixa pequena, e para cá, estou na faixa grande.
Nós queremos ficar nessa faixa grande aqui. De maior Porque aí vibração. nós teremos mais vibração, mais força. Então, precisamos de vibrar bem. Porque para cá é abaixo do que vibram os vírus, vermes, bactérias. Eles vibram tudo aqui, né? Então, a gente precisa sempre de estar pensando aonde que eu estou vibrando. E se nós falarmos as palavras magnéticas, por exemplo, você vai aplicar aqui o vermelho, né, que a pessoa está precisando do vermelho, então você está aplicando uma cromoterapia normal lá no chakra básico, com o vermelho chakra básico. Então você aproveita e vai falando a palavra magnética, a palavra boa, que ela vai ajudar a esse trabalho do vermelho no chakra. A palavra magnética da cor escura é a filtração, quando a pessoa está precisando de um vermelho escuro. Porque quando ele está precisando de um vermelho escuro, é porque ele está com aquele chakra muito abalado, muito fechado. Os meridianos com bloqueio. E você Então, nós pode estamos dar falando as palavras. gente? Oi? Você pode dar exemplo das palavras para gente que podem ser utilizadas? Olha, a vermelho nós vamos utilizando duas palavras. A filtração e o suporte. Suporte e filtração. Duas palavras magnéticas que fazem com que o chakra básico vermelho funcione melhor. Ah, entendi. Entendeu? Outra palavra que é a do chakra umbilical, que nós estamos aqui colocando, o alaranjado, né? Nós vamos falar duas palavras magnéticas. Liderança e vitalidade. Você aumenta a vitalidade da pessoa colocando o alaranjado no chakra umbilical. Aumenta a vitalidade. E também equilibra a liderança. Não é? Porque a liderança tem que ser equilibrada, senão ela fica muito possessiva. É o alaranjado que você vai aplicar no chakra. Potencializam a cromoterapia. São palavras que, quando utilizadas durante a terapia, potencializam. Isso, durante a terapia. Mas a gente pode repetir essas palavras depois também, Sim. que aí vai gravar mais, não é? Porque quanto mais repetir, nós falamos que tem que repetir 21 vezes a palavra. Por que 21 vezes? É desde os tempos antigos, eles falavam que 21 vezes são o período de tempo de 3 luas. Uma lua é 7 dias. E as outras 7 tempos, né? É para vir a resposta. Que são 28 dias, as 4 luas. Então, a gente aplica e fala 3 vezes 7, dá 21 vezes. Então, a gente fala liderança, 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 vai contando até 21. Depois vitalidade, Então, assim, vitalidade, vitalidade. Não Aplicando existe- a cor e falando. Hein? Não existe uma cor predominante, então. Vai de acordo com o desequilíbrio energético da pessoa. A cor pode ir mudando. Não, a cor individual é uma coisa. Agora, a aplicação da cor é outra coisa. Então, Eu sou vermelho. Vamos, por exemplo, uma pessoa que é vermelho, mas está precisando da cor alaranjada. sim. Sim. Ela pode Ele ter a vibra cor na faixa. predominante, mas pode vibrar na cor alaranjada. Ele está precisando de alaranjado. Sim, Apesar de ele ser uma pessoa da cor predominante azul, por exemplo. sim, entendi. Né? Ele tem uma cor predominante azul, mas está precisando do alaranjado. Sim. Nilma, tem uma colega que pediu para você repetir as palavras do laranja. Liderança e vitalidade. Tá bom, eu vou colocar aqui no comentário, quem quiser anotar, né? Isso. Agora, do plexo solar, que é aqui, não é? Plexo solar, terceiro chakra. É o amarelo.
Quais são as palavras que a pessoa precisa? Clareza e satisfação. São duas palavras magnéticas. Ele precisa clareza e satisfação. Do amarelo. Mas ele pode... É Isso é a aplicação das cores, não é? Mas ele vibra numa faixa violeta, por exemplo, não tem problema nenhum, Entendi. né? Ele está precisando daquela outra ali. Agora, o cardíaco é aqui, não é? O chakra do meio, do verde, do coração. Ai, meu Deus. Aí o cardíaco é o verde. O verde é esse aqui, né? Então, o cardíaco, ele são duas palavras magnéticas que vão ajudar o cardíaco a entrar bem na sintonia. Muitas pessoas, atualmente mais ainda, estão passando muito aperto financeiro. Então, eles dão parece que uma mão de ferro vem fechando o peito deles, porque eles estão passando muito aperto financeiro. Então, aquela mão de ferro faz com que o chakra se feche, os meridianos ficam abalados. Então, qual que é a melhor palavra para o chakra cardíaco sintonizar melhor? A palavra é vem dólar. Então, se ele fala vem dólar, o que significa? Significa que ele está chamando, né, melhorias para ele. A prosperidade. Então, é muito interessante. É prosperidade, né? Então, ele falando vem dólar, ele está sendo aqui, ó, beneficiado no chakra cardíaco, que esse chakra aqui fecha à toa quando a pessoa está com muita dificuldade financeira. E outra palavra também que é muito boa para a gente utilizar nesse chakra é abundância. Olha que palavra linda é essa. Abundância significa o quê? Que vai prosperar, não é? Então, essa palavra vem ajudando no chakra verde do coração, cardíaco. Agora vem o laríngeo, né? O laríngeo é o azul claro, não é? Então, aqui o azul claro, ó, né? Então, a palavra boa para a gente falar para esse aqui, o laríngeo, é cascata. Cascata. Que as palavras vão em cascata. Vai derramando muitas palavras. E outra palavra é dissolver. Dissolver o quê? Dissolver aquilo que estava amarrado, para ele poder vibrar nessa faixa de cascata, de passar para frente. É o dissolver e a cascata nesse chakra aqui. Então, a gente vai aplicando as coisas e falando palavras boas. Depois vem o chakra frontal, né? É esse, que é o azul índigo. Azul anil índigo. Vem palavra que chama remo. Essa palavra é remo e focar. Por quê? Porque quem está com esse chakra aqui desequilibrado, ele não focaliza nada. Ele deixa tudo assim, a revelia. E o remo? Por que o remo? Porque o remo, você está remando com um objetivo. Então, quando coloca bastante azul e fala a palavra remo, significa eu estou indo além. Eu estou no caminho certo. Eu estou no rumo, na direção certa. Então, essa palavra é o remo e a outra palavra é o focar. Focar alguma coisa que está precisando. Porque se ele deixar, ele fica sem focalização nenhuma. Não focaliza, não tem direção. É esse chakra aqui, ó, né? Depois vem o outro que é o violeta, né? O violeta é aqui em cima da cabeça, né? Então, as palavras que a gente precisa do violeta
é preciosidade, que nós somos todos preciosos. Cada um tem uma preciosidade. Então faz bem para você saber que você é preciosa, que você é única nesse mundo, não é? Não tem outra pessoa igual a você. Você tem uma preciosidade. Isso a gente tem que lembrar para os outros. Você está aplicando cromoterapia, lembra para ele. Olha, você é muito importante, né? Deus te fez diferente do outro. Você é uma preciosidade, ó. E a outra palavra é aliança. Você está junto com o universo. Você tem essa ligação de aliança com o universo. Você não é sozinha, não. Você não é sozinho, não. Você tem a ligação, aliança. Aliança significa união, né? A ligação com a outra pessoa. Olha bem que bacana. Nós estamos aqui nesse universo, mas nós fazemos parte. Cada um faz parte do lugar que você está. Você é importante, você é preciosidade. Então, essas palavras vão ajudando a gente a viver e o outro viver também. Ele vai pensando nisso. Enquanto desbloqueia os meridianos, equilibra os chakras, os órgãos que passam por baixo dos meridianos e mais, né, a pessoa energeticamente falando, ele vai melhorando. Então, ele vai subindo na faixa do bovice. Ele vai subindo, vai aumentando a energia dele. E se aumentar a energia dele, o mundo aplaude, não é? Porque todo mundo é importante nesse mundo. Cada um tem o seu papel. Então, nós precisamos de pessoas energeticamente amadurecidas e equilibradas e precisamos de cada uma das pessoas, não é? Então, nós todos temos a nossa vibração e o nosso papel a desempenhar aqui nesse mundo. São todos importantes. Então, por isso que as cores são maravilhosas, não é? Elas nos dão mais energia, aumenta a nossa disposição e a gente vai querendo que o outro também melhore, né? Não queremos só para nós, nós queremos que o mundo inteiro melhore, com cores. Sim, verdade. A cromoterapia, então, é um processo, não é um processo corretivo, então é um processo ativador, né? É ativador. E a cromoterapia não é vivificadora. Ela não ressuscita ninguém, não é? Mas se é uma pessoa que está passando muito mal, ele já está muito ruim mesmo, você vai lá e faz bastante cores nele, ele melhora, ele dá uma energia grande na pessoa. Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam super, né, assim, aborrecida e triste, muitos casos que foram melhorados com a cromoterapia. Agora, se morreu, morreu. Não tem jeito de acordar aquela pessoa mais. Só melhora ela, né? Quando tem um pouquinho de vida, a gente consegue muitas coisas boas com a cromoterapia. A pessoa melhora muito, aumenta a energia dele e ele vai fazer muita coisa boa para ele mesmo. E a terapia, a cromoterapia, as palavras magnéticas, são possíveis ser trabalhadas online? Nós temos, é possível trabalhar online, por quê? Quem não tem o aparelhinho, né? Não temos aparelhinho. Nós podemos usar até pedaço de pano, não é? Você pode colocar esse aqui, que é o azul anil índigo, né? Arrumar um maior, pode usar. E você coloca na testa a cor correspondente àquele chakra e falar as palavras. Não tem problema, não é? Isso pode ser... Se ele não tiver também um pedaço de pano ou uma fita daquela cor, ele pode imaginar aquela cor.
Sim. sendo despejada mesmo, né? Vindo aqui na direção do terceiro olho, do chakra frontal, não é? Nós Nil, temos vários casos assim. A pessoa, por exemplo, uma adolescente que estava querendo passar na vestibular de medicina, que aqui tem uma escola de medicina, é a Unifaminas. Então, ela estava precisando, ela estava longe, e a mãe dela, "Não, minha filha, passa, mas tem gente para disputar o mesmo lugar, né? Então, Sim. nós temos que. Aí eu comecei a falar com ela, ó, vai imaginando aí Aí ela conseguiu lá um pedaço de pano dessa cor aqui. Coloca na cabeça e vai falando as palavras, porque você vai ficar mais centrada naquele tema que você precisa de desenvolver. E ela foi fazendo isso. Eu só sei que agora já está no terceiro ano. Então, quer Ai, que dizer, a bom. pessoa consegue, né? Consegue Tem um trabalhar. outro caso de um menininho, bebê, que chegou aqui, ele não falava, porque ele tinha sido operado em Belo Horizonte, que aqui todo mundo vai para Belo Horizonte, né? Um caso mais difícil, foi para lá. Então, eles operaram ele, enfiaram, não sei como é que foi lá na garganta dele, um catéter, alguma coisa assim. O menino não tinha voz, ele era bebê. Aí nós fomos fazendo tanta cromoterapia e eu falando palavras, e a mãezinha dele também, me ajudando a falar palavras. Aí, cromoterapia, ele melhorou. Aí, quando ele começou a chorar e falar os barulhos de bebê, né? Ela já tinha marcado para voltar em Belo Horizonte, sei dia tal. Ela foi, o médico falou, mas como é que esse menino está tão bom? Eu disse, graças a Deus, seu remédio foi ótimo, né? Mas não contamos para ele, né? E nós vamos contar, né? ô Nil, Então, nós temos vários casos, né? E a cromoterapia agindo ali, né? Então, é muito interessante isso. Nilma, A nossa... Então, nós temos muitos casos que nós temos Que obtiver atendendo sucesso, pessoas com alinhamento, né? sucesso. Só não temos sucesso quando nós contamos aqui, né? Já morreu, então não tem jeito. E não Nas tem como. plantas, gente, a coisa mais linda que tem é a gente fazer um acromo em umas plantas, elas renascem, né? Quer dizer, elas estavam muito feinhas. Aí nós fizemos uma experiência com a minha filha Liara na faculdade, ela estava fazendo faculdade, aqui mesmo, em Uriaé, fazendo até o curso de farmácia. E tem aqueles dia lá que vai fazendo experiência no laboratório, tudo. Nós fizemos da cor solarizada, a amarela, em cima do milho que nós plantamos, né? Eu estava sempre atrás, né? Então, o milho na cor amarela, ele subiu, colocando água solarizada amarela. Nas outras plantinhas, colocamos também várias cores. A cor que mais cresceu foi o amarelo. Então, quer dizer, eu tenho uma gata, passo cromo na orelha dela, verdade? Aí ela gosta, né? Dorme tranquila. Por quê? Porque a cor ajuda a pessoa a entrar no equilíbrio, né? Porque os bichos, os animais, eles têm também essas fragilidades que nós temos. E tem os chakras também. Eles só não vibram na faixa de cor. Os gatos, por exemplo, não são amarelos, são vermelhos, são nada. Eles são só seres, né? Então, mas ele recebe a cromoterapia e fica feliz. Ajuda eles a viver. Então, a cromoterapia é muito sensacional. A gente precisa estudar mais, né? Porque nós só sabemos alguma coisa, não é mesmo? Então, a gente vai estudando, vai aprendendo e praticando, que aí nós vamos melhorando. sim, com certeza. Ela serve para, então, esse ativador físico, né? Diretamente na dor física e no emocional também. Serve mesmo. Para dor física e emocional, porque mais emocional. Se a gente, no emocional, vai aplicando no corpo todo, na aura, né? Ela vai reverberar lá no físico. Não é? E se já vamos aplicar no físico, já está ali. Mas no emocional, vem muito no físico. Do emocional, passa para o físico.
né? Não é só do físico que passa para o emocional. Eu estou triste, vou dar uma dor de barriga. Né? Isso é comum, não é verdade? O emocional passa por físico. Agora, do físico também já é direto, mas não é do físico que passa por emocional, é do emocional que passa por físico. E a cromoterapia vai equilibrando o equilíbrio energético que nós precisamos para a gente viver. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para realizar para a Nilma? Ficou alguma dúvida? Eu acredito, Nilma, que é interessante a gente deixar essa tabela, né? Das cores e das palavras magnéticas posteriormente. A Fernanda colocou aqui nos comentários, mas depois que a live for salva, nós vamos colocar também, né? Para quem tiver interesse em estar praticando. Mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se tiver alguma dúvida. Fernanda, você tem alguma... Deixa eu verificar aqui as perguntas que nós tínhamos. Ô, Nilma, eu queria perguntar uma coisa. Se você recomenda o uso daqueles vaporizadores que acendem em diversas cores, se eles são indicados para a gente fazer também a cremoterapia, aplicar em si mesmo. São bons, mas não é para você dormir junto com ele, não. Pode ficar numa outro cômodo da casa, tá? Porque é muito forte, né? Então, vamos supor, você deixa na cozinha, vem até no seu quarto, não é para deixar direto no seu quarto, não. Tá? Você pode colocar também durante o dia, né? Um tempinho lá, não é? O tempo que você quiser. Mas não é para colocar e se dormir ali no mesmo cômodo, ficar aquelas horas todas, não. Ah, compreendi. Tá bom. Nilma, nós temos duas perguntas aqui. A Laila, ela pergunta, no caso da criança que você atendeu, né, que estava com problema na fala, quantas sessões foram necessárias para ela apresentar a melhora? Nós fomos fazendo uma semana direto. Depois passamos para de 2 em 2 dias, porque o menino só ia voltar no médico daí 15 dias, né? Então, na primeira semana, fizemos direto. Assim, mais ou menos 20 minutos cada vez, né? E depois, na outra semana, foi de um dia sim, outro dia não. E deu certo. Porque a gente precisa de aplicar as cores. Se não tiver o aparelhinho, pode ser só mesmo a fitinha, mas um pedaço de pano maior, não é para colocar direto, é para deixar em cima, né? Da garganta, assim, né? Se for, é bom que seja um pano maior, mas não é para apertar, não. Nada disso, é só para colocar em cima, sabe? E falar as palavras magnéticas. Vai dando certo. A Juliana... Obrigada, Nilma. A Juliana, ela pergunta como saber a cor predominante. No começo você explicou, mas eu acho que vale ressaltar, né? Aí nós precisamos do pêndulo, né? Da radiestesia. Que a radiestesia, a gente coloca a cor e aí o pêndulo vai rodar, né? Ele vai rodar de acordo com a cor que é a cor dominante da nossa aura, não é? A aura nossa vibra naquela faixa de onda. Então, é a cor que a gente vai achar com o pêndulo. Precisamos de estudar mais a radiestesia, porque aí a gente vai conseguir com facilidade, né? Nós que gostamos de radiestesia, então a radiestesia já nos informa tudo. Essa avaliação da cor tem que ser feita por um terapeuta que tenha conhecimento, né? Que trabalha com o pêndulo, né? Para poder ter essa conexão com o inconsciente dele. Sim. Tem uma questão agora do Gilmar. O Gilmar está perguntando se as cores têm algo a ver, se está relacionado com a personalidade da pessoa. Tem muito. A cor da aura individual tem a ver com a personalidade. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Quem vibra, por exemplo, né, nessa faixa do vermelho, é porque ele sofreu algum trauma
quando ele estava no ventre materno. Ou a mãe ficou muito aflita, ou muito triste, morreu alguém, né? Então ele nasceu na faixa do vermelho. Aí ele é de estupim curto, né? Por causa disso. Por causa do que aconteceu quando a mãe dele estava grávida. Então, ele não nasce vermelho à toa. Quando morre uma mulher ficou muito aflita, o bebê sente na mesma hora. Então, ele fica na faixa do vermelho. Aí temos que vai trabalhando, né, a personalidade para poder descobrir como fazer para melhorar, não é? Sim. Acho que nós não temos mais nenhuma questão agora, né? A outra que a Laila questionou, a Marcela já respondeu, que era sobre a utilização da cor, né? Colocar em cima do chakra. No caso da criança, colocar a cor em cima do chakra da garganta, né? Que era o problema Da relacionado. garganta, o azul claro, né? O É, azul claro. que a Nilma explicou, você pega ou o aparelho, como ela tem, ou o pedaço de tecido e coloca em cima do chakra que você for trabalhar, né? Isso. Podemos também usar água solarizada, né? Colocar um copo de vidro com uma água do filtro lá no sol e cobrir ela toda com um papel celofane daquela cor, vamos supor, nesse caso aí que é o azul, não é? Azul claro. Aí cobre o copo todo, deixa no sol 2 horas, depois vai tomando aquela água pouquinho em pouquinho, né? Falando as palavras para poder sintonizar melhor esse chakra aqui. São várias formas de utilizar a cromoterapia, então, né? Várias formas. Podemos até utilizar só na mentalização positiva. E essa mentalização, essas palavras magnéticas, você comentou que nós podemos repetir 21 vezes, você explicou Isso. o motivo. Mas, assim, são repetições diárias? Existe alguma São diárias. Diária. Diárias. Entendi. Ô, Nilma, você ministra cursos sobre a cromoterapia e as palavras magnéticas ou só está realizando atendimento? Então, eu realizo atendimento. E agora nós estamos organizando outras turmas, né? Porque tem que ter turma online, né? Tem que ter presencial. Então tem que organizar. Mas a gente gosta muito de estudar e passar para outros também. E um vai descobrindo coisas, né? Eu descobri até aqui. Vem outro com outra cabeça, vai descobrir mais além. Mas ele já pega o que eu descobri para ajudar ele, né? Para poder estudar para frente. Então, a gente não pode ficar com o conhecimento parado com a gente. Tem que passar para frente. E o pessoal Né? que tiver interesse pode entrar em contato com você aqui pelo seu Instagram. Isso, nós temos isso. Eu penso assim, que eu tenho um conhecimento, eu tenho que passar para frente. Sim, com Porque senão vai ficar parado comigo, e o outro vai ter que começar do zero, ele começa dali para frente. Que aí já está bem adiantado, né? Por isso que eu gosto de dar curso. Ele não pode parar com os conhecimentos, não. Sim, exatamente. Pode entrar em contato. Nilma, eu quero agradecer a sua participação. Para quem não sabe, esse foi um dos temas da palestra, né, do Holística 2022. Nós temos essa matéria publicada na revista da Terapia Holística, que está disponível no site do CRT. Essa live vai ficar salva, então nós vamos disponibilizar os links da matéria, da revista, né, o link do site do CRT para todo mundo ter acesso a esse conteúdo que foi falado, apresentado na palestra, né, durante a palestra dela. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, aceitar e compartilhar conosco do seu conhecimento. Quem tiver dúvida também pode mandar nos comentários ou diretamente, né, Nilma, no seu Instagram. Pode mandar. Eu também quero agradecer. Muito obrigada a vocês todos, porque nós somos
todos unidos, né? Nessa energia. Sim. Então, essa energia boa, nós temos que trabalhar para ela ficar cada vez melhor, aumentando o número de angstrom. Então, eu gosto muito de participar por causa disso, porque a união é que vai ajudar os maiores esclarecimentos e as grandes descobertas. Muito obrigada, estou às ordens. Gratidão. Boa noite. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Obrigada, Gratidão. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela participação aí também, com as perguntas. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.